Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Está começando mais um episódio da nossa TV Bariátrica. Olha o tema que a gente tem hoje. Reposição de nutrientes, uma atenção para a vida toda. O paciente bariátrico precisa ter essa atenção na reposição de vitaminas e nutrientes. É sobre isso que a gente vai falar no programa que está começando agora. A gente tem dois convidados muito especialistas no assunto. A gente tem o doutor Juliano Canavarros, que veio de Cuiabá e está nos estúdios aqui de São Paulo da nossa TV Bariátrica. A gente tem também a doutora Ana Carolina Fernandes, cirurgiã bariátrica de Brasília, aqui participando conosco na nossa TV Bariátrica. O assunto é esse. Sejam bem-vindos. Tudo bem, doutores? Tudo bem, Tudo obrigado bem, pelo obrigado convite. pelo convite. Alegria imensa recebê-los aqui. Então, o título é muito forte, né? A reposição de nutrientes é uma atenção para a vida toda. O paciente chega no consultório para fazer uma cirurgia bariátrica e fala, meus problemas acabaram. Agora, na verdade, os problemas realmente, vários problemas acabam, mas os cuidados começam, né, doutores? Fernando, ele chega no consultório e com a falsa impressão que ele vai fazer um procedimento e aí os problemas acabaram, como você disse. E às vezes ele se depara com os problemas que já existiam. Além dele ter inúmeras doenças, né? Como pré-diabetes, uma pressão que já estava aumentando, uma dislipidemia, uma apneia do sono, ele se depara com situações, às vezes, de deficiência, mesmo nutricional. Porque é muito comum o paciente que está acima do peso, ele fazer uso mais, como a gente estava falando, de snacks, de refrigerantes, sem qualidade nutricional para o corpo dele. Então, já é um paciente que, apesar de obeso, ele é desnutrido, entendeu? Então, isso é muito interessante. E isso põe por terra, de alguma forma, aquela expressão do, entre aspas, entre muitas aspas, do gordinho saudável. Sem dúvida. E ele descobre ele se depara com essa situação quando ele passa pela equipe multidisciplinar, Sim. no pré-operatório já, com a nutricionista, com o nutrólogo, que faz lá as avaliações nutricionais, e fica claro para ele que realmente ele já precisava estar usando vitamina antes. Antes. É. Doutora Ana Carolina, o paciente se surpreende quando ele vê aquela lista de deficiências que ele tem, até mesmo, como o doutor Juliano está dizendo, antes da cirurgia? Com certeza. E ele se depara com isso porque, na maioria das vezes, quando o paciente vai fazer um check-up ou quando ele vai na emergência, a gente costuma pedir exames daquele momento. São exames mais simples, né? Que é o hemograma. E o paciente fica muito ligado nisso, mas quando a gente faz uma avaliação mais profunda, e a cirurgia bariátrica nos permite isso, porque acaba que a gente estuda muito isso, né? Então, isso é uma vantagem. Por exemplo, a vitamina D, quando a gente já se preocupava muito com a vitamina D, muito antes, a classe médica começou a preocupar mais com a vitamina D, mas a gente na cirurgia bariátrica, a gente já se preocupava muito com ela, por exemplo. Então, quando a gente faz a avaliação pré-operatória do paciente, a gente faz uma preparação mais profunda, a gente faz uma avaliação mais profunda. E nessa avaliação, a gente consegue descobrir deficiências que, às vezes, ele foi no médico ginecologista, um médico generalista, que não necessariamente foi por essa vertente, né? Sim. Para a gente explicar, porque a gente tem um público que envolve também os pacientes, né? Mas, além deles, os familiares, os amigos, as pessoas que vão indicar essa cirurgia. Vamos explicar o que acontece na cirurgia bariátrica que faz com que a reposição seja tão importante, doutores? Na verdade, vai depender muito da técnica, né? Tem técnicas que são mais restritivas, como a cirurgia da sleeve, a gastrectomia vertical. Tem cirurgias como o bypass gástrico, que você já desvia uma parte do duodeno, que você poderia colocar assim como um mata-borrão do corpo, onde você ali absorve inúmeros oligoelementos que são importantes para você ter uma vida saudável, como as vitaminas lipossolúveis, como o ferro, como o cálcio. Então, à medida que você vai dando uma potência na cirurgia, há necessidade também de você fazer umas suplementações melhores, né? Então, além disso, o paciente, a gente mexe nos hormônios, né, do apetite, então o paciente vai comer menos. Então, só de comer menos, ele acaba... Cabe menos também, Cabe né? menos, ele vai precisar de mais.
Eu sempre falo com os pacientes, porque às vezes os pacientes chegam na gente e falam assim, eu não vou fazer cirurgia, eu não fazia antes, porque eu vou ter que tomar remédio a vida toda. E eu acho que isso é muito importante, não é remédio, é suplementação. Remédio é para curar ou tratar uma doença. A suplementação é para complementar aquilo que você não consegue ingerir no seu dia a dia. Então isso é muito importante, porque em algumas fases da vida, independente da cirurgia bariátrica, a gente já é orientado, né? Quando criança, o pediatra passa ali a vitamina, quando a gente vai ficando mais velho, quando a gente vai no geriatra, ou quando a gente vai no médico de longevidade, né, que é uma coisa que está muito em voga hoje, eles passam a suplementação. Na bariátrica, a gente, como já estuda muito, a gente já sabe o que pode acontecer, a gente já bate muito nessa tecla antes para o paciente, já no pré-operatório, dizendo, olha, você vai precisar. E é uma suplementação simples. Hoje a gente tem suplementos muito em conta, né? Não são suplementos caríssimos. Eu ia perguntar, cabe no bolso? Porque essa é uma informação importantíssima. Cabe, inclusive, é entregue no Sistema Único de Saúde. Você pode ir na unidade de saúde mais próxima de sua casa, você vai conseguir. Sim. O doutor falou uma coisa muito importante aqui na abertura, né? Porque o paciente obeso, né? Ele já vem com aquela cultura ali, daquela comida rápida, os snacks, os lanches ultra processados. E na bariátrica ele tem que virar uma chave ali, né? Das escolhas, porque vai caber menos quantidade, mas tem que ter mais qualidade, né? Sim, é uma oportunidade. Eu digo que o paciente tem uma oportunidade com a cirurgia bariátrica, porque o que acontece? Cirurgia bariátrica não é milagre, mas quando o paciente faz a cirurgia bariátrica, a gente consegue mexer em hormônios que ajudam o paciente nessa mudança de comportamento. Porque existe um outro tipo de questionamento que é assim, por que você não fez antes? Como se só fizesse essa mudança já trouxesse um resultado. A bariátrica, a gente sabe que hoje é o melhor resultado para a obesidade mórbida e para o diabetes. Mas essa mudança hormonal ajuda o paciente, inclusive, a mudar os hábitos, porque ele vai sentir menos fome, ele vai ser orientado em relação a isso, que é E ele muito precisa importante. conhecer, ter boas informações para fazer boas escolhas, né, doutor Juliano? Sem dúvida nenhuma. Perfeita a colocação da Ana. Qual é o profissional que vai orientar isso? É a nutricionista? E o nutrólogo O também. nutrólogo. Né? O nutrólogo. Sim. Ele trabalha junto no consultório ali com vocês? É muito importante esse acompanhamento? Você lembra da equipe multidisciplinar? Já falamos aqui no outro programa sobre exato, isso. Falamos sobre isso. Então, é fundamental que o paciente, quando ele vai escolher, ele vai lá procurar a doutora Ana, lá em Brasília. Ele vai olhar, a Ana é uma pessoa já sabidamente competente e ela é cercada de uma equipe de profissionais também competentes que predispõe ao paciente a ter o melhor resultado, né? Então, você vai ter o nutrólogo e a nutricionista fazendo uma avaliação logo no pós-imediato e no pós-tardio também. Isso é muito importante. Falando em profissional competente, eu queria chamar o nosso quadro, o time de peso, né? Que é Coesas, né? Legal. A comissão das especialidades. Eu acho bonito esse nome, Coesas, que significa algo tão importante, né? Para o paciente, para a sociedade, né? E a gente falando em profissional competente, a gente tem uma brilhante nutricionista, uma queridíssima, a Tarsila Campos, que vai contribuir aqui com o seu depoimento. Por aqui, ó. Aqui. Ela está online, vai falar conosco sobre essa questão, desse acompanhamento nutricional que é para a vida toda. Vamos lá, por favor. Na alimentação de todo mundo, a gente tem a importância de fazer uso de alimentos que são fontes de vitaminas e minerais. E se eu tenho, após a cirurgia, uma dificuldade maior em comer grandes quantidades, eu já tenho aí uma dificuldade dessa pessoa no pós-operatório em conseguir atingir a quantidade de alimento necessária para cumprir o que é a necessidade nutricional de vitaminas e minerais de cada um. E por isso que, da parte nutricional, é extremamente importante que todo e qualquer paciente que se submeta ao procedimento faça uso do suplemento vitamínico diário. E hoje a gente conta muito com suplementos que são específicos, que são direcionados para o público de cirurgia bariátrica, que podem ser encontrados tanto em cápsulas quanto em formulações e até mesmo em pastilhas mastigáveis, o que hoje auxilia muito, porque eu aproveito a mucosa oral para fazer a absorção de todas essas vitaminas e minerais. E aí fica aquela dúvida, estou tomando suplemento vitamínico todos os dias, estou conseguindo me alimentar, os meus exames estão vindo ótimos.
Posso parar de tomar essa vitamina? E a resposta sempre é, de forma alguma. O suplemento vitamínico diário, que é o que principalmente o nutricionista fica ali constantemente nas consultas, pedindo para que o uso seja feito de forma adequada, ele é extremamente importante porque é ele que vai prevenir as carências nutricionais maiores. Então, esse é o suplemento que tem que ser mantido e, junto com a alimentação, vai conseguir trazer aí um cenário de prevenção de qualquer situação de deficiência nutricional mais importante. Palavra importantíssima que a querida Tarsila falou, prevenção. A nutricionista vai prevenir com todo esse arcabouço de informações a partir de exames, né? Se preservar, se resguardar de coisas que podem acontecer, né, doutor? Fernando, as pessoas não... porque as pessoas às vezes não têm o conhecimento e não enxergam até onde pode chegar uma complicação. Por isso a prevenção é importante. Por exemplo, se você é uma pessoa que está anêmica e fica anêmica durante muito tempo, você faz alterações até em cordoalhas cardíacas. Daqui a pouco você está com sopro cardíaco, está com problema cardíaco em decorrência disso. Então a prevenção é tudo. Claro. Se você previne, você nunca vai ter um problema desse. Doutores, algumas deficiências de vitaminas, elas têm consequências na saúde mental até, né? Sem dúvida. Sim, sem pode estar dúvida. ligado até a episódios de depressão, Cegueira, de depressão. ansiedade. É muito importante, por isso que a gente bate na tecla, equipe multidisciplinar, porque quando a gente avalia o sintoma de um paciente, se todo mundo estiver avaliando junto, a gente pode chegar melhor no tratamento, né? É comum a falta de adesão nesse tratamento, na vivência de consultório? É muito. Vocês têm experiências que o paciente se descola dessa... Ele se descola por uma série de motivos, porque a gente tem a saúde pública, que a gente sabe que tem algumas deficiências para abarcar todos esses pacientes, e mesmo na clínica privada, os pacientes que têm convênio, muitas vezes a equipe multidisciplinar ela não continua no convênio, troca convênio. Então, o que é mais importante, eu acho que a TV bariátrica tem esse papel, né? Porque às vezes você não necessariamente está conseguindo ir hoje numa consulta, mas quando você vê que é necessário, você consegue pelo nosso site, quando a gente relaciona a cirurgia bariátrica, os principais suplementos que você precisa usar. Sim. E não tem segredo, Sim. né? O doutor Juliano falou de um número mágico aí, de uns 4 anos depois, né, doutor? 60% eles perdem o follow-up, né? O segmento com a equipe. Então, isso é estatístico. A gente precisa mudar isso, e isso quem ajuda a mudar são vocês. Através da divulgação. Até isso por é falta muito de bacana. sintoma, né? Porque às vezes o paciente demora a ter um sintoma da deficiência. Isso também é muito importante dizer. Ele não vai ter a deficiência, parei de tomar a vitamina agora. A doutora Tarsila disse, eu posso parar de tomar meu suplemento, meu exame está normal. Por mais que a gente diga, às vezes o paciente até testa. E não necessariamente ele vai apresentar um sintoma de deficiência de vitamina logo. Às vezes pode demorar meses, às vezes até ano. É demorado. Assim como ele faz quando ele está fazendo a reposição, o benefício também não é imediato. Também não é imediato. A gente fez um programa, talvez na nossa primeira ou segunda temporada, falando da relação de confiança do médico com o paciente. E vocês podem falar muito bem sobre isso, que nesse primeiro momento ela é tão intensa que o paciente vai arrancar um dente, tomar uma anestesia, liga para o cirurgião bariátrico. Perfeito, Doutora, eu estou perfeito. aqui na cadeira do dentista, posso tomar anestesia? Né? Eu Exatamente. tenho tantos meses que eu operei, eu posso fazer tal coisa. E aí, infelizmente, tem uma hora que isso acaba... A chave muda. Essa chave muda, o que não pode Não acontecer, pode né? acontecer, exatamente. O paciente se sente muito bem, né, Fernando? Confiante. Hoje Confiante. ele fica magro, ele fica saudável, a pressão normalizou, ele não usa mais remédio de diabetes. Então ele se sente com 20 anos de novo, para que eu vou no médico? Mas é preciso bater na tecla dessa informação de que é doença crônica. Exatamente. Ela tá ali. Perfeito. Ela está ali esperando. Uma hora ela pode vir. Ela está ali. Você consegue a remissão de algumas situações, mas não a cura, né? A gente vai agora ter um quadro que é o Barigram. O Barigram é um resumo das redes sociais, de pessoas que participam de redes sociais, do Instagram especificamente, histórias que pessoas contam, que passaram pela cirurgia bariátrica e como elas enfrentam agora no assunto específico sobre essa reposição de vitaminas e nutrientes tão importantes. Tem uma participação que chega de Brasília, lá de Brasília, nossa capital, vamos ver? Vamos lá.
Oi, gente. Meu nome é Thais Gontijo. Eu tenho 9 anos de operada bariátrica. Eu operei em 2015 em Campinas. Eu pesava 130 quilos. Meu IMC era por volta de 40. Eu tive um start no meu casamento, porque eu procurei um vestido para casar e eu não achei. Então, isso me frustrou bastante. E eu achava que eu não tinha nenhuma comorbidade, porque o que eu considerava comorbidade na época era diabetes e hipertensão, e eu não tinha nada disso. Mas eu já não conseguia mais subir uma escada direito, eu não tinha fôlego, eu não tinha qualidade de vida. E depois da bariátrica, eu acabei optando por mudar durante 2 anos a minha rotina completamente. Eu segui tudo à risca. Durante 2 anos eu segui isso bem à risca. E em 2 anos eu tive uma frustração, eu tive um problema pessoal, eu tive uma frustração com o cirurgião plástico, e isso fez eu meio que chutar o balde. Nessa de chutar o balde, eu parei de suplementar vitamina, eu voltei a beber, e eu larguei os hábitos bons que eu tinha, de suplementar diariamente, de praticar atividade física, de comer comida que te nutre, e foi assim por algum tempo, um longo tempo. Até que eu entrei em depressão, eu tive alguns problemas de desmaio, eu tive alguns problemas hormonais e a minha ferritina chegou a 4. A B12 que eu deveria ingerir, eu também já não estava mais tomando. E aí eu falei, cara, preciso tomar a rédea da minha vida. Eu fiz a cirurgia para melhorar e eu já tinha reganhado 22 quilos. E eu achava que eu não ia reganhar nunca o peso, que nada disso ia ser um problema. E a falta da vitamina te traz um desânimo. Você fica desanimado até para ir para academia, você fica desanimado para você praticar atividade física, para se alimentar bem, você pensa, eu já não estou fazendo certo, então eu vou abrir um pacote de biscoito e vou comer isso mesmo. Então, não era só o fato de eu não estar suplementando, era todas as consequências que não suplementar me traziam. Então, eu, quando voltei a suplementar, comecei a me sentir mais disposta. Tem 9 meses que eu não esqueço de tomar vitamina nenhum dia. Eu tomo todo dia. E isso fez com que eu voltasse a ter disposição para fazer atividade física, fez com que eu voltasse a ter ânimo para procurar ajuda para outras áreas que eu precisava de ajuda. Eu costumo dizer que a bariátrica ela é o caminho. Você precisa escolher andar por ele. E aí, se você não fizer isso, as consequências elas vêm. Então, assim, depois que eu estabeleci essa rotina de organizar as minhas vitaminas e me nutrir adequadamente, tudo começou a fluir. E depoimento corajoso, hein? Bem contundente, né? Muito bacana, muito bacana. Eu queria chamar a atenção desse. A ferritina chegou a 4. Ela esqueceu a B12 e como isso alterou também as escolhas alimentares, gente. O Leva a queda estoque cabelo, né, que o preocupa estoque muito de mulher. ferro estava muito baixo. Aí só O a armazenamento reposição hepático estava muito baixo. Ela precisa de reposição venosa. venosa na veia. Urgente ela já deve ter Sim. feito, né? E olha outros componentes que vão chegando, a bebida alcoólica. Isso é Sim. importantíssimo, Acompanha a porque depressão, atrapalha né? tudo, né? Atrapalha o álcool, ele atrapalha a absorção de algumas vitaminas. Olha como ela trilhou caminhos perigosos, né? Sim. E a gente pode dizer tudo ligado a uma falta de atenção na reposição. Ela mesmo disse, a vida é uma questão de escolha, né? Então, Que interessante, né? A gente tem, assim, para completar mais essa questão, agora a gente tem a participação de uma endocrinologista, porque a endocrinologista trabalha junto ali também com vocês para acompanhar de forma muito objetiva essa reposição, né? A doutora Silka Rodovalho, de Campinas, participou aqui da nossa TV Bariátrica. Eu sou Silka Rodovalho, endocrinologista, e atualmente eu estou no Departamento de Cirurgia Bariátrica da ABESO, que é uma entidade que cuida de pessoas com obesidade e
fala um pouco também sobre síndrome metabólica. Quando a cirurgia bariátrica metabólica é realizada, nós fazemos uma interrupção ou uma diminuição do trânsito do alimento dentro do intestino. Então, muitas vitaminas, ou elas não são absorvidas, ou então elas têm uma diminuição da absorção, porque o intestino ficou um pouco mais curto, porque houve uma mudança também no nosso estômago. Então, pós-cirurgia bariátrica, é muito importante que a gente faça a reposição de algumas vitaminas e de alguns nutrientes. O que acontece hoje, gente, é que muitas vezes, mesmo antes do paciente se submeter à cirurgia bariátrica, a gente também tem que avaliar como é que está o estado nutricional, como é que estão essas vitaminas, antes mesmo da realização da bariátrica, porque muitas vezes essas deficiências já vêm antes da própria cirurgia. Então, é importante que a gente reconheça essas deficiências para que a gente trate mesmo no pré-operatório. Esse acompanhamento, ele deve ser feito pré-operatório, pós-operatório imediato e o pós-operatório tardio. Quer dizer, eu fiz cirurgia, mas eu mantive meu peso, eu estou bem, eu estou saudável. Mesmo assim, a gente tem que reavaliar as vitaminas e reavaliar o estado nutricional e manter o uso dessas vitaminas que foram feitas lá no pós-operatório mais imediato e fazer um acompanhamento individualizado. O acompanhamento individualizado é muito importante, porque cada paciente é um universo em si, né? Exato. Cada paciente tem o seu jeitinho, tem a sua Sua idade, o sexo, sua demanda, né? Sua demanda, Seus exatamente. hormônios. suas razões, suas emoções. Isso é muito bacana. E eu acho, assim, muito fantástica a profissão do cirurgião bariátrico nessa relação de confiança, porque ele tem que entender esse universo, né? Na verdade, o cirurgião bariátrico, ele tem que orbitar em diversos universos, né? Diversos, acaba que a gente chama pra gente as outras profissões e a gente sabe que a obesidade não tem uma causa só, né? Ela tem a parte genética, mas ela tem a parte psicossocial. Então, se a gente trabalha uma coisa só, a gente pode não ter o sucesso esperado, né? E cada paciente, a idade do paciente influencia, inclusive, a técnica cirúrgica. Mulheres que menstruam, a gente tem que prestar atenção nisso. Então, a individualização realmente é o melhor dos caminhos. Doutor, eu queria... Fernando, e em cima da fala aí da Ana, é impressionante. Hoje você consegue na literatura muito fácil aí fazer busca. O paciente faz às vezes uma cirurgia da obesidade, um bypass, e você já tem trabalhos mostrando a melhora cardiovascular desse paciente, sabe? A melhora renal desse paciente. Então ela começa a imbricar um monte de especialidade trabalhando junto. Interessante. É muito interessante Agora, isso. a doutora falou algo que eu queria repercutir aqui com vocês. O paciente chega para fazer o pré-operatório, aí ele vê que ele tem ali, né? Aquele gordinho saudável que a gente falou ali, né? Entre muitas aspas, ele tem deficiências específicas de vitaminas e questões muito ligadas à vida que ele está ali com obesidade. Depois da cirurgia, são essas mesmas deficiências que vão ser pontos de atenção também? Pode até ser, mas você vai ter que estar avaliando ele no pós-operatório, né? As visitas no primeiro, segundo ano são muito frequentes, para você conseguir detectar alguma possibilidade de alteração vitamínica, né? Mas ele já, com certeza, nesse primeiro momento, ele já mudou aquele hábito alimentar dele, ele está tendo uma nutricionista que está puxando a orelha dele. Está entusiasmado. Está entusiasmado, ele É a não melhor está fase, bebendo, né? É a lua ele de está mel. vendo roupas caírem melhor nele. Tá todo mundo Então, falando, tá bonito, hein? você Tá ficou mais bonita. jovem, né? É. Melhor Então, autoestima, né? Muito ele vai bem. tendo mais atenção, assim, e de acordo com qualquer alteração, oscilação vitamínica, a equipe vai estar pronta para repor. A né? gente tem aquelas que a gente já espera, né? Que são as mais comuns. Então a gente bate muito nessa tecla. Vitamina D, ferro, Quer ver a vitamina história da B12. vitamina D em Cuiabá, que ele gosta de falar que Cuiabá é Cuiabá. quente? Cuiabá. Não, quem falou que Cuiabá é quente? Não, doutor. Ninguém nunca falou isso, não. Não, mas você quer ver uma coisa interessante, Fernando? Cuiabá, então, é muito quente. Você pode ver todo dia, aparece lá. Lá é o único lugar que Samambaia não mexe.
Não vai ficar paradinha, não vai. Então, o que a gente observa? Uma quantidade muito grande de pessoas com vitamina D baixa. Por quê? Porque você, às vezes, para fazer a conversão dessa vitamina, você depende de raio ultravioleta. E é o sol ruim, é aquele sol mais quente. Não é aquele primeiro sol da manhã, entendeu? Então, ninguém em sã consciência em Cuiabá vai ficar no sol de meio-dia. Eu sei. Que Meu filho morou lá e era um grande problema. Ele gosta de correr, para praticar atividade esportiva, tem que ser muito cedo, 8 da noite. Mas, em compensação, é uma cidade maravilhosa, né, doutor? É maravilhosa. Agora, sou suspeito. Eu também, porque eu adoro Cuiabá. A gente vai ter agora a própria doutora Silca falando dos pontos de atenção. Então, isso é muito importante para o paciente bariátrico. Quais são os sinais de que as vitaminas, os suplementos estão faltando ali? Doutora Silca colabora conosco mais uma vez. É obrigatório que o paciente pós-bariátrica faça a reposição. Mas como é que a gente reconhece se a gente está com deficiência de vitamina? Primeira questão, queda de cabelo, né? As unhas que ficam muito fracas, a gente tem, às vezes, descamação da pele, a gente tem perda de massa muscular, que também não é dependente só de vitamina, mas também do consumo de proteína. A gente pode ter um estado, uma progressão maior da fragilidade dos nossos ossos, que nós vamos detectar isso fazendo exames para ver se existe uma osteoporose. Nós podemos ter também alteração, falei já um pouco da alteração da pele, alteração no nosso exame de hemograma, então nós podemos no exame perceber que a gente está com uma anemia, um cansaço muito grande, uma alteração do sono, uma alteração do próprio paladar. Então, são todas essas alterações que acompanham as deficiências de vitamina. Uma propensão maior a ter infecções, alterações quando a gente tem uma falta mais intensa da vitamina B12, a gente tem alterações neurológicas que precisam ser avaliadas, como mudança na maneira com que a gente caminha, dormência nos pés e nas mãos. Então, o quadro é muito intenso e vai variar muito de paciente a paciente. Então, essa avaliação individualizada precisa ser feita. Doutora Silca Rodovalho, direto de Campinas, que coisa interessante, né? Tudo isso que ela falou vai chegar no consultório, né? Então, a antena do cirurgião bariátrico precisa estar muito apurada, né? Porque você tem que perguntar, né? O paciente já chega, doutor, vou ficar careca. Eu levanto de manhã, meu travesseiro está repleto de cabelo, vou tomar banho, sai cabelo. Minha manicure falou que minha unha está diferente. Quebradíssima. Então, tudo isso é relatado para você, né? Mas a gente já tem, assim, a cirurgia bariátrica a gente estuda muito, né? Eu acho que é uma das áreas que mais tem trabalho, que mais tem estudo, que tem um envolvimento multidisciplinar na ciência mesmo hoje, né? Exatamente. Então, o que acontece? Quando o paciente chega na gente, mesmo que a gente precise desse apoio multidisciplinar do endocrinologista, do nutricionista, do nutrólogo, a gente já consegue pedir essa primeira avaliação. Então, a gente já tem protocolos que o paciente tem que voltar com 1 mês, com 2 meses, com 6 meses, com 1 ano. Então, se o paciente, ele escuta, né? Se ele escuta o que a gente tem, como é que funciona a cirurgia bariátrica, então, dificilmente a gente vai trabalhar na prevenção, que é o que a gente acabou de dizer agora. Então, se ele estiver ali, ele vai seguir um protocolo. Então, quem trabalha com cirurgia bariátrica, tanto o cirurgião quanto a equipe multidisciplinar, a gente já sabe onde atuar, o que pedir, então fica mais fácil, né? Sim. A gente detectar isso em tempo. Tem todo um repertório ali de atitudes, né? Mas é muito bom lembrar que são coisas que são
graduais, né, doutor Juliano? Não vai acontecer da noite para o dia. Sem dúvida. Assim como quando você toma uma reposição de vitamina, você não vai virar o Popeye. Exatamente. Come o espinafre e vai virar fortão, né? Apesar Não é de que assim. o ferro faz isso, né? Uma ferritina de 4 igual a dela. Quando sim. toma, é uma mudança impressionante. De fígado. muito importante. É que a pessoa fica anêmica, ela tem muito sono, quer ficar só deitada, Sei, fica meio apática. Algumas né? reposições dá eu falo um up. sei. A B12, a injetável, muitas vezes a gente tem que fazer a B12 Nas injetável. mulheres, a questão do ferro acaba sendo mais significativa. Mulheres Mais no período importante. menstrual. Muito mais importante, porque a perda que acontece de ferro com a menstruação é uma coisa regular, é mensal. Então, a perda que ocorre é muito difícil você repor nessa mesma velocidade Sim. da perda, além da restrição alimentar, porque o paciente vai comer menos. Então, a gente sugere, eu pelo menos na minha prática, acredito que o doutor Juliano também, eu sugiro que a mulher, se possível, suspenda, né, a menstruação. É uma opção que a gente tem muito boa. Hoje a gente tem métodos, assim, variáveis, diversos tipos de métodos. Isso faz com que a gente previna a anemia Eu mesmo. tenho a felicidade de ter até ginecologista dentro da Que clínica, né? maravilha, doutor. Então, são necessidades que você vai ver. Opa, aqui tem uma paciente que entrou nessa situação, então eu preciso desse especialista, né? E na menopausa, que é também um ponto tão importante, a gente tem um volume muito grande de mulheres, né? Aliás, a maioria, né, das pacientes, né, mulheres. Como é que é essa atenção de reposição com as reposições também necessárias na menopausa? Exatamente. O que me chama a atenção é que uma menopausa numa paciente operada, ela já vai ser melhor do que numa paciente obesa, né? Uma paciente obesa mórbida, porque a gente sabe que a obesidade por si só traz doenças, então, mesmo que a gente tenha essa deficiência de vitamina na menopausa, é muito melhor você tratar um paciente mais magro, mais saudável do que o obeso. Então, a atenção, a gente aumenta a atenção, mas, de novo, como a gente já estuda muito, a gente tem protocolos, a gente consegue detectar isso e aprofundar nisso de uma forma muito vantajosa para o paciente. Porque já é um ponto de atenção para a mulher, né? E aí, nesse momento, também a atenção fica mais intensa, né? Bom, chegou o momento da gente conferir os recados da nossa TV Bariátrica. Vamos ver o que está rolando por aí? Entre os dias 23 e 25 de outubro, João Pessoa será a capital da cirurgia bariátrica no país. Garanta já sua participação no 24º Congresso Nacional da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Doutores, muito obrigado pela participação. Foi uma maravilha revê-los. Obrigado. Sempre muito bem-vindos aqui em São Obrigada. Paulo, na nossa TV Bariátrica. Bom retorno, doutor, para aquela Obrigado. preciosidade cuiabana. Estou indo para BH. Opa, A gente- nós Nós vamos ter o Metabólica Maravilha. Minas Gerais. Ah, bom. Boa BH para você, doutor. Valeu. E para a doutora Ana Carolina, bom retorno a Brasília. Muito Valeu. obrigada. Muito obrigado também. Muito obrigado pela sua companhia. A gente fica por aqui, mas sempre volta por aqui. Valeu, até a próxima. Saúde! Vem aí o 24º Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica e Metabólica da SBCBM. Entre os dias 23 e 25 de outubro de 2024, a capital paraibana João Pessoa passa a ser a capital da cirurgia bariátrica no Brasil. Nosso evento, mais uma vez, reunirá profissionais e empresas dedicadas ao tratamento da obesidade, criando uma atmosfera propícia para o compartilhamento de conhecimentos e avanços científicos na área. Esta edição, na terra onde o sol nasce primeiro nas Américas, promete esquentar os corações de todos vocês. Estaremos reunidos na terceira capital mais antiga do Brasil, uma cidade cheia de encantos e de histórias que irá recebê-los de braços abertos. Cartão postal do Brasil, João Pessoa, além de ter lindas praias, também respira história com prédios e monumentos que contam um pouco dos mais de 500 anos do nosso país. A Praça da Independência, o Museu da Cidade e o Teatro Santa Rosa são alguns pontos turísticos importantes da capital paraibana que vocês devem conhecer. Da mesma forma, paisagens a céu aberto como o Farol do Cabo Branco, as piscinas naturais, a Praia de Tambaú,
e a Praia de Areia Vermelha são lugares imperdíveis. O paraibano tem a fama de ser brasileiro forte e resiliente, e esse congresso será recheado dessa gente. Já o local do evento será o Centro de Convenções de João Pessoa. Projetado para ser um dos mais modernos do país, sua estrutura é composta por 4 prédios principais: a Torre do Mirante, o Pavilhão de Feiras e Exposições, o Pavilhão de Congressos e Convenções e o Teatro Pedra do Reino, em um complexo com mais de 48 mil metros quadrados. O Pavilhão de Congressos e Convenções tem a capacidade para até 9 mil pessoas e foi inserido dentro de um lago artificial. Sua planta é formada por 4 arcos de circunferência com raios bastante longos, formando uma construção arrojada e movimentada. Como de costume, o Congresso de 2024 contará com uma programação científica densa, que incluirá palestras dos maiores especialistas, mesas redondas interativas, bar e copa, sessões de vídeos, oportunidades para networking e muito do dia a dia do cirurgião bariátrico e da equipe multiprofissional. Acreditamos que todos os ingredientes estão presentes para fazer deste 24º Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica e Metabólica da SBCBM uma experiência científica proveitosa e inesquecível. Sejam todos bem-vindos a uma das cidades mais verdes, quentes e iluminadas do Brasil. João Pessoa os espera de braços abertos.